Hein? Shalom, queridos. Vamos dar início à nossa aula de hoje, né? A primeira aula na nossa escola de evangelistas e apóstolos, né? Porque a gente vai entender um pouquinho dessa questão do porquê do evangelista e apóstolo. E a gente vai começar orando, né? Para que Deus possa estar conosco aí durante todo esse processo que a gente vai estar aqui estudando. Então, a minha escola, eu creio que seja a mais longa que tem, né? Até porque são duas escolas juntas, né? Seria evangelista e apóstolo, ou missionário, né? E por isso o conteúdo aumenta um pouco. Até porque eu também sou chato, falo pra caramba, né? Então tem isso também, que aumenta um pouco, né? A questão do conhecimento aí imprimido para vocês. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, eterno Pai, te agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar aqui junto aos meus amados, para que possamos aprender um pouco mais a tua palavra, para que possamos fluir neste conhecimento. Seja conosco e envie, ó Pai, a nossa mente, aos nossos corações, todo o ensinamento necessário para que possamos caminhar nessa direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Ah, Amém, querido? Então, com relação à apresentação, né, a gente nós já nos conhecemos, né? Mas o que motivou você a estar aqui? O que motivou você a estar fazendo esse curso? Vamos lá, Daniele, pode falar. pode. Há um tempo que eu já estava pensando, não foi agora, ai, mas pensei e fui. Não, já tem um tempinho já, porque eu acredito que, assim, eu não quero só ficar sentada no banco. Eu quero fazer algo por reino de Deus. Não que eu não faça, mas quanto mais, melhor, entende? Sim. Aham. E esse evangelismo, para mim, não é simplesmente somente você pegar e dizer: Oi, Jesus te ama, ler um versículo da Bíblia, ou entregar um papelzinho. Eu acho que para mim vai além disso. É algo mais sério. Você, quando consegue assim ganhar uma vida para o Senhor Jesus, você tem que estar preparado. Você tem que estudar, se aprimorar, porque você vai lidar com muito assim qualquer tipo de pessoas, né? Sim. Pessoas calmas, pessoas desequilibradas, e você tem que saber como lidar. O evangelismo, ele não começa só ali, ele vai mais além. Você ganha alguém para o Senhor, para o reino de Deus, aí começa o evangelismo. São etapas. A pessoa tem que se dedicar, ela tem que aprender, porque você vai estar lidando com pessoas e no mundo espiritual, uma batalha, né? E como as pessoas dizem, o soldado ele vai para a guerra, mas tem que estar preparado para ir para uma guerra. Uhum. Aí evangelizar é além disso, é além. Você saber como lidar com a pessoa, para você também não cair, né, em palavras, você não ficar confuso, porque tem muito disso. Às vezes a gente ganha uma vida para o Senhor e não sabe como lidar. Aham. O continuar. Sim, Então, é sim. mais ou menos assim. Eu quero aprender e praticar. Não somente aprender, eu quero praticar. Ok, ok. É isso, pelo menos isso. Tranquilo. Só lembrando, né, que quem realmente é a pessoa que nos ensina, né, a lidar com pessoas no dia a dia é o Espírito Santo, não tem jeito, né? A gente tem que ser diretamente dependente dele, né, em todo momento, instante, porque as pessoas são diferentes, né? E não tem como a gente aprender a lidar com todo tipo de pessoa, porque é muito É, diverso, né? Então a gente tem uma base daquilo que a gente vai fazer, mas o conhecimento necessário para isso, né, pelo menos o conhecimento bíblico, com certeza a gente vai receber durante esse curso aí, tá? Então, com hum, certeza Deus vai falar tremendamente para a gente, tá bom? Agora você, tá mano. bom. E aí? O que que Amém. te...
Fala. Não, concordo, né, com as palavras aí da Dani. Eu, assim, o que me motivou é algo assim que eu sempre pensei, né? Às vezes a pessoa está na igreja e aí ela pensa assim, vai ter o evangelismo. E eu posso falar isso com propriedade porque eu já pensei assim, tá? Já pensei assim em algum momento da minha vida. Vai ter o evangelismo, vamos fazer um evangelismo e tal. E aí eu pensava assim, não, já tem a equipe lá do evangelismo, né? Então eles vão lá, né? Esse pessoal que foi chamado para evangelizar e tal. E Deus, assim, através do Espírito Santo, ele vem trabalhando no meu coração com relação a isso e vem mudando o meu entendimento no sentido de que, né? Eu sempre entendi que o evangelho, né? Todo cristão, ele é chamado para evangelizar, né? Hein? É um dos, Jesus deixou isso bem claro, né? Ele não falou, quem tiver o chamado para evangelizar vai fazer os discípulos, não, ele chamou todos nós, né? Então, se um dia nós abrimos o coração para ele, a gente assume essa responsabilidade, né? Uhum. Nós temos essa responsabilidade, né? Então, assim, eu pensava assim, né? Eu acredito que algumas pessoas possam pensar assim: não, eu não fui chamado para evangelizar, então em nenhum momento tiver algum movimento da igreja, algum evento para evangelizar, né? E aí a pessoa, não vou participar porque eu não fui chamado para isso. E é um pensamento errado, e era o meu pensamento, né? Então eu entendo assim que todo cristão ele tem esse papel, ele tem que é, é, cumprir esse id do Senhor, né? A própria palavra de Deus diz que a gente tem que ir fazer discípulos e tal, ensinando, né? Então, para a gente ensinar, a gente tem que saber, né? A gente tem que saber o que está na Bíblia, o que na Bíblia diz com relação a isso, né? E assim, buscar conhecimento, né? Por que eu estou aqui hoje? Né? Para buscar conhecimento, né? O que tem na Bíblia que eu ainda não sei com relação ao evangelizar, né? Fazer esse ídolo do Senhor, né? E para aprender estratégias também, eu tenho certeza que você deve passar isso para a gente, algumas estratégias que talvez a gente não saiba ou saiba, mas não saiba usar, né? É, Porque, né, a gente é do teatro, né? Eu e a Dani, nós somos do teatro, e o teatro também a gente já conversou sobre isso. É uma forma de evangelizar também, né? Não é só ali uma apresentação e tal, se apresentar. A gente tem isso bem claro na nossa mente. De repente, é algo que eu vou aprender aqui na escola, vai me ajudar lá, pode ajudar a gente lá nesse sentido também. Acho que é isso. Ok, ok. O que acontece? Realmente, né, a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 28, né, 19 e 20, né, ele fala, dá essa frase, né, ide, façam discípulos de todas as nações, né? E essa é uma função de todos nós. Todos nós que estamos aqui temos essa função de realizar isso, de fazermos discípulos. Então, todos nós fomos chamados para sermos discipuladores. Isso não significa que às vezes a pessoa confunde o discipulador com o líder de célula, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, todos nós aqui somos discipuladores, independente de ser líder de célula, ser líder de ministério, né, pastor da igreja, independente da situação, todos nós somos. E eu costumo dizer, né, que esse texto, né, é bem interessante quando a gente fala assim, e de fazer discípulos de todas as nações. E como se faz discípulos? O próprio versículo diz, ensinando-os, tá? Isso. Ensinando, né? E na primeira coisa é batizando-os, tá? Só que a questão de batizar vai muito além do que a gente tem como princípio, né, de levar uma pessoa para o batistério, tá? Vai muito além do que isso, porque a palavra batizar, né, ela vem do grego, que é baptizo, que significa mergulhar, tá? Então, fazer discípulo, batizar, significa o quê? Mergulhar essa pessoa em quem? No Pai, no Filho e no Espírito Santo. É mergulhar. E como eu mergulho alguém? O texto fala, ensinando, tá? Ensinando-os a caminhar. Então, é assim que se faz discípulos. É mergulhando alguém em Jesus, em Cristo, em Deus, e ensinar, né? Ensinar a como caminhar, essa caminhada, e ensinar a respeito de Deus. Ok? Show de bola, é isso Sim. aí. A gente vai começar a trabalhar agora, falar um pouco daquilo que nós estaremos ministrando. Eu acho que
na sinopse ali da página, né? Do linkzinho que a gente mandou para vocês, vocês entraram, tem as nossas disciplinas, tá? Então a gente vai começar com o plano de salvação, ok? Então a gente vai lá para Gênesis para aprender a respeito do plano da salvação. O que aconteceu, qual foi tudo aquilo que aconteceu lá no início, né? Por que que a gente precisa aceitar Jesus? Porque é uma pergunta que eu faço, que hoje tem pouca gente aí, só entraram vocês dois, mas é a pergunta que eu faço, vou fazer com vocês, né? Lembrando que aqui a gente vai ficar, essa aula está sendo gravada, eu vou botar no YouTube, tá? Vou lançar no YouTube, só que ela não vai ficar aberta não, tá? Ela não vai ficar aberta não, vai ficar fechada e só quem tem acesso, né? Só quem está na aula vai poder acessar, tá? Então vai ser um link Uhum. fechado e só você tem condição de entrar. Aí você vai poder assistir novamente, né? Ver quantas vezes forem necessárias para pegar todo o conteúdo, tá bom? Porque só na segunda disciplina que a gente vai, a primeira disciplina vai ser plano de salvação, a segunda a gente vai trabalhar apologética. Caramba, pastor, que palavra é essa, né? Apologética. O que que é isso? Tá? Apologética é defesa da fé, tá? Então, é defesa da fé. E a gente vai trabalhar com relação a seitas e heresias. Então, nós vamos trabalhar ou estudar alguns grupos religiosos, tá? E saber os seus erros doutrinários, tá? Seus erros bíblicos e como refutar esses erros. Por exemplo, a gente vai estar falando sobre o catolicismo romano, é uma delas, tá? Então a gente vai estar estudando o catolicismo romano, vai falar sobre purgatório, falar sobre Maria e tantas outras coisas que a gente vai comentar e como refutar biblicamente tudo isso. A gente vai falar sobre o testemunho de Jeová, vamos falar sobre os Mormons, vamos falar sobre maçonaria, tá? Então, os espíritas, ok? Então, todos esses grupos religiosos nós estaremos comentando e falando, tá? Durante o período de apologética. E depois, né? E depois a gente vai falar sobre o evangelismo propriamente dito, tá? A prática do evangelismo e falar também sobre a função apostólica, né? O trabalho do apóstolo. Vai falar sobre missões, ok? Que missões é muito mal entendido, né? Como o que realmente é missão. Então a gente vai entender isso mais profundamente, ok? Então é esse todo o estudo que a gente vai ficar tratando aí nesse período todo. E o mais importante é esse período inicial, que é o plano da salvação, tá? É ensinar a pessoa o porquê que ela precisa ser salva. Então, já que vocês estão aí, são os meus cobaias, né? Estão começando. Por que você precisa ser salvo? Vamos lá. Quem quer ser o primeiro a falar? Vai, Marlon. Vou falar então. Por que que eu preciso ser salvo? Porque nós já nascemos condenados à morte, né? Nós, por causa do pecado, a gente já, antes mesmo de nascermos, a gente já está separado, né? Já está afastado de Deus. Então, quando a gente cresce, quando a gente chega num certo nível de maturidade, a gente tem que fazer uma escolha, né? De aceitar Jesus, ou seja, aceitar o sacrifício dele na cruz, entender isso, né? Eu lembro perfeitamente, vou só contar um exemplo meu. Eu era da Igreja Batista, Central do Laranjal, e tinha aquele negócio de profissão de fé, né? Não Aham. sei se Daniel sabe o que é isso, deve saber, mas o pastor deve saber. Profissão de fé e tal, e sempre dava oportunidade o pessoal que quisesse fazer a profissão de fé e tal. E chegou o meu momento ali, lógico, assim, adolescente, vamos dizer assim, eu não tinha muito entendimento, né, do que eu estava fazendo, mas eu creio que foi de coração, né? Naquele dia ali, eu, eu aceitei, né, o sacrifício de Jesus na cruz por mim, e eu sou de berço evangélico, né, vamos dizer assim, minha mãe sempre me levou para a igreja e tal, apesar das dificuldades com meu pai, mas eu nasci num berço evangélico, né, vamos dizer.
mas eu tive que fazer a minha escolha, né? Então, todos nós precisamos, né, da salvação, de aceitar o sacrifício de Jesus, porque Jesus nos une de novo a Deus, né? Com o pecado houve essa separação, o pecado inicial, e todos nós já nascemos pecadores, e a gente precisa dessa ponte, né? Jesus é a ponte entre o homem e Deus, para ele voltar como era antes, como era o relacionamento perfeito, né, entre o homem e Deus no Jardim do Éden, mas por conta do pecado isso acabou, né? Acho que é isso. Ok, tá quase conseguindo dar aula no meu lugar. É, não, que é ruim. E aí, Daniel, você? É, é isso aí. Depois, Ah, isso aí é fácil, né? quando Adão e Eva pecaram, né, foram separados. E aí nós nascemos desse pecado aí. Jesus teve que dar a vida por nós e nós precisamos ser salvos. Foi Ok, por causa disso. Se isso ele aí. não tivesse pecado, tivesse ouvido, né, a gente não estaria pagando pato. Exatamente, exatamente. Então, exatamente é isso, né? Vocês estão no caminho certo aí com relação a esse entendimento, tá? Com relação à necessidade de salvação, porque tem muita gente que, quando a gente faz essa pergunta, né, de necessidade, por que que eu preciso ser salvo? Muitas perguntas, muitas respostas, né? Elas são muito superficiais, tá, com relação a essa necessidade. O pessoal fala assim: eu preciso ser salvo porque eu sou pecador. Não, peraí. Então, houve um problema na salvação que você tem. Por quê, né? Aí eu pergunto: você continua pecando? Sim. Então, deu alguma coisa errada nisso aí, tá? Então, a questão da salvação, precisar da salvação, não é necessariamente essa questão porque eu sou um pecador, né? Na realidade, é porque eu nasci pecador, ok? Isso. E esse nascer pecador independe do erro que eu cometo. Eu já nasci, tá? Ah, Então, a questão é, uma criança que nasceu agora, está nascendo agora, nessa minha fala, ela nasce pecadora? Sim, ela já nasceu pecadora. Tá? Mais à frente, eu sei que o que eu estou falando aqui talvez possa dar uma pulguinha atrás da sua orelha, vai assim, como assim, pastor? Uma criancinha, um bebezinho já é? Sim, tá? Todos são destituídos da graça de Deus, tá? Então, todos fomos destituídos. E a gente tem que entender isso com profundidade. Show de bola. Deixa eu abrir aqui compartilhar com vocês uma tela. Deixa eu aqui. Estão conseguindo ver aí? Sim. Tá? Só que sim, então dá para ler. não dá para ler, tá muito pequeno. Eu vou botar esse slide aqui, eu vou botar para vocês, tá? É, Lá no grupo, né? No Aí grupo? vocês vão conseguir ler Uhum. tudo isso aqui, tá? Então vocês vão ler os versículos, vão ver tudo que está aqui. Vamos lá. Mas eu creio que, tá? Não sei se melhora na leitura, né? Mas o que acontece? Ah, Quando a gente for trabalhar essa questão do plano de salvação, a gente vai necessariamente passar por todo esse processo aqui, tá? Que é a questão das dispensações. Ou seja, a história da humanidade ela passa por períodos, tá? Ela passa por processos. Todo esse processo, ela vem, na realidade, não começa com o nosso pecado, tá? Não começa com o nosso erro, começa primeiro com a queda, tá? E na realidade é a queda de Satanás, tá? Então começa com ele, porque dentro daquilo que nós conhecemos, biblicamente falando, Satanás foi o primeiro ser criado, ok? Foi o primeiro ser criado. E a partir deste ser criado, todos os outros, né, foram criados. Então, nós temos os seres espirituais, tá? Que vulgarmente, a gente chama de anjos,
tá? Mas nem todos são anjos. Satanás, por exemplo, não é um anjo. Satanás é um querubim, tá? Então existe classificação disso aí. Então existe querubins, serafins, anjos e arcanjos, ok? Então nós temos esta diferenciação de seres espirituais. É claro que dentro desses aqui existem mais ramificações, mas não é isso que a gente vai estudar aqui, tá? A gente não vai estudar angelologia aqui. Mas é para entender, né? Existem esses quatro seres espirituais. E Satanás, né? Hoje é chamado de Satanás. Antes, né, ele tinha um apelido, né? Qual era qual é o apelido dele antes? Lúcifer. Lúcifer? Lúcifer, que não é o nome dele, tá? É um apelido, ele tem nome, ok? Né? A Bíblia não fala desse nome, mas os textos talmúdicos, né, do Talmud, os israelenses, né, sabem o nome dele, né? O nome dele é Samael, tá? Então ele tem um nome e mas era conhecido como Lúcifer. Você sabe o que significa a palavra Lúcifer? Não. Fonte de luz? Fonte de luz, né? Então você tem várias conotações a respeito desse nome Lúcifer, né? Ou seria fonte de luz, ou seria luz da manhã, né? Estrela da manhã, porque a estrela da manhã é aquela estrela que continua forte, né? O sol já aparece e ela continua ainda no céu, né? Então seria a estrela mais forte. E aí dentro disso aí eu até brinco, né? Quando eu falo que quando a gente canta aquela música, né? Tu és a nossa estrela da manhã, né? Eu acho que todo mundo conhece essa Uhum. música, né? Então, de Sim. certa forma, quando você canta essa música, se fosse falar em outro idioma, né? Seria Tu és o nosso Lúcifer, né? É Que horror! estranho. Tá amarrado, né? Mas é isso mesmo, porque a palavra Lúcifer significa isso. Porque, por isso a gente não chama ele mais de Lúcifer. Nós chamamos ele de Satanás, que significa Mas adversário, né? Então, Lúcifer parece ser um nome não legal, um nome muito parece um ruim. nome legal, mas é um nome legal, né? Estrela da Manhã. E que Jesus é hoje chamado a nossa Estrela da Manhã, né? Mas que significa Lúcifer, né? Ah, mas hoje a gente não chama mais ele de Lúcifer. A gente chama de Satanás, que é adversário, ok? E então a gente passa, né? A gente vai estudar cada item desse aqui. A cada dia vai ser um estudo de uma é, dispensação dessas, tá? Então, cada dia vamos estudar uma dispensação. Vamos estudar a dispensação da inocência, consciência, governo humano, a promessa, a lei, a época atual, que é a época da igreja, e depois o milênio. Então, isso aqui é todo o plano de salvação, para nós entendermos, tá? Porque cada momento, cada dispensação, existe uma responsabilidade, tá? Só que o homem, ele fracassa nessa responsabilidade e a partir disso aí vem o juízo, ok? Então, cada uma dessas, né, só dando uma pincelada, né, a responsabilidade primária aqui do homem na dispensação da inocência, tá? Quando eles estão no Éden ainda, Adão e Eva no Éden. Qual era a responsabilidade? Não comer do fruto. O que que eles fizeram? Com Comeram. medo. Comer. E o que aconteceu? O juízo foi a maldição e a morte, tá? E aí a gente vem para outro momento, quando eles estão agora fora do Éden, eles tinham uma necessidade, uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade? Obedecer. Qual foi o fracasso? A corrupção do gênero humano. E qual foi o juízo? Dilúvio, tá? Uhum. Aí nós temos o governo humano. Responsabilidade. É, povoar a terra e se espalhar por toda a terra. Essa foi a responsabilidade. O que que eles fizeram? Desobedeceram. Ficaram juntos ali, Torre de Babel, né? Todo mundo conhece essa história. E aí, qual foi o juízo? A confusão de línguas, Sim. tá? Então a gente vai ver todos esses... Então sempre tem uma aliança. A aliança, no caso, seria a lei, né? Colocada de Deus para o homem, a desobediência dela e desencadeando no juízo, tá? Aí nós temos aí a promessa.
agora a gente já chega com Abraão, tá? Então nós temos aqui a promessa, a responsabilidade, morar em Canaã. Então Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus para que morasse em Canaã, tá? Mas para onde que Abraão foi? Para o Egito, tá? Em vez de ir para Canaã, ficar em Canaã, ele foi para o Egito. E qual foi o juízo? A escravidão, tá? E aí nós temos depois o período da lei, com Moisés. O período da lei, cara, guardar a lei. Qual foi o fracasso deles? Eles não cumpriram. E o que aconteceu? Eles foram dispersos para o mundo inteiro, tá? E aí nós entramos na época da igreja, tá? Nós entramos na época da igreja. Isso aí eu só estou dando uma pincelada, tá? A gente vai ficar um dia inteiro, uma aula inteira, falando sobre cada um desses aspectos aqui. Então, nós temos aí a época da igreja, com a responsabilidade, receber a Cristo. Fracasso, rejeitar a Cristo, tá? E o juízo, qual é? A grande tribulação, tá? Aí a gente chega para o milênio com a responsabilidade, obedecer, né? E adorar a Cristo. Qual o fracasso? Há uma rebelião final. No final do milênio, há uma rebelião. E qual é o juízo? O lago de fogo, que aí é o inferno mesmo para tudo, tá? Então, isso tudo aqui a gente vai estudar, assim, bem detalhadamente, tá? Cada assunto desse aqui, para que a gente fique bem esperto nessa situação, porque, como vocês mesmos falaram, né? Não adianta você chegar para alguém e dizer, você precisa ser salvo. Você tem que saber o porquê, tá? Quais os motivos, qual o motivo dessa salvação. E o que aconteceu, né? Eles poderiam dizer só, lá no início Adão pecou, blá, 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 e a gente precisa voltar a ser filho de Deus. Isso é verdade, tá? É uma verdade que nós temos que entender, mas ela não é completa. É necessário nós termos todos esses aspectos porque dúvidas vão surgir quando você for falar de Jesus para as pessoas. Aí é necessário você conhecer todo esse plano de salvação, todo esse processo e até alguns detalhes que poucas pessoas falam, né? Vocês vão ter assim, vão ouvir, né? Vão ouvir algumas coisas, vocês vão dizer assim, caraca, nunca ouvi isso na minha vida. Pois é, então pode ficar tranquilos que isso vai acontecer, tá? Então todos os alunos que fazem parte da escola vão aprender coisas que a gente não fala sempre de púlpito, tá? São assuntos às vezes polêmicos, algumas situações que não dá para você falar de púlpito, porque não tem como você explicar no púlpito, né? Muita coisa porque é um tempo corrido, você não tem olhos nos olhos ali para você explicar tudo, tá? Então a gente não fala, né? São assuntos que não vai, como que eu vou dizer, contribuir, né, para algumas questões, né, mas para o conhecimento do evangelista ou do apóstolo, né, missionário, é importante ele ter este conhecimento, tá? Senão o negócio não fica legal, tá? Então não fica bom, né? Se não for desse jeito, ok? Tá dando para entender aí? Até agora? Tem perguntas? Quer perguntar alguma coisa? Sim, não? Não, Daniel, tá de boa? Não, por enquanto, Por enquanto tá bom, né? Por enquanto tá tranquilo, né? Show. depois que vai pedir. Depois o bicho Muito. começa a pegar. Vamos lá, deixa eu voltar para a tela aqui de compartilhamento. Ela sumiu aqui de mim. Vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho aqui de aula ainda. O tempo está acabando, tá? Tem 2 minutinhos só para 2 minutos e meio para a gente fechar essa aula, esses 40 minutos. Como eu falei, hoje, né, como é a nossa primeira aula, a gente só vai ter esse tempo aqui mesmo, tá? Esses primeiros 40 minutos. Na próxima aula, a gente vai ter, né, os 40 minutos mais um pouquinho, tá? Para a gente fechar a aula,
ok? Então já deu para ter uma ideia daquilo que a gente vai ministrar durante essa aula. Então a gente vai passar aí um períodozinho bom, né? Falando quase uns 2 meses aí falando sobre plano de salvação. Você viu que o assunto ali é um pouquinho extenso. A gente vai de Gênesis a Apocalipse, de certa forma, estudando a palavra de Deus. E isso é bom, né? Isso é bom para a gente, porque a gente vai pegar mais conhecimento, ok? Então, já tem exercício de casa para vocês. Vocês vão ler a criação, tá? Vão ler, eu sei que vocês já leram, vocês vão ler aquela parte da criação, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tá? De Gênesis. Gênesis 1, 2 e 3. Então, você vai ler tudo aquilo e vai colocar, né? Vai colocar no papel todas as suas dúvidas que você tiver sobre esse assunto. Então, Gênesis 1, 2 e 3. Tá? Então, você vai colocar no papel. Só lembrando uma coisa. No início, logo no início da Bíblia, nós vemos a criação sendo falada sobre a criação. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, né? Como a gente sabe. E logo depois, só que no final, no sexto dia, o que acontece na criação? A criação do Se homem, não é isso? descansou? Deus Não, descansou? no sétimo dia ele descansa, mas no sexto ele cria o homem, tá? Isso. E quando ele pula depois para o outro capítulo, mostra ele falando sobre a criação do homem. De novo, tá? Muitas pessoas têm um pensamento equivocado a respeito disso. Então, tudo isso aí, como já está acabando aqui o nosso tempo, não dá para falar hoje. Mas preste atenção nisso, pegue nesses detalhes, tá? Para que a gente, não sei se já surgiu essa dúvida no seu coração, mas se não surgiu, vai estar surgindo agora.